Olá, terceiro ano, tudo bem, meus amores? Como vocês estão, crianças? Bom, crianças, vamos iniciando nossa aula, não é mesmo? Vamos aqui para nossa aulinha de ciências, onde foi passado aí para vocês uma atividade e hoje, como de costume, nós vamos fazer a correção dessa atividade. E vamos conversar um pouquinho também sobre o que foi pedido aí nessa atividade. Vocês se depararam com o conteúdo solo. Puderam ver os tipos de solo, como o solo é formado, né, algumas utilidades, e vamos falar então um pouquinho sobre ele aqui na nossa atividade. Vamos corrigir. Crianças, nessa atividade que eu passei para vocês tinha o seguinte: na primeira questão, usando as palavras do quadro, complete as frases de maneira que fiquem corretas. Bom, eu coloquei o quadro aqui porque na hora de formatar a atividade eu acho que o quadro desceu um pouquinho. Então, eu coloquei aqui para vocês visualizarem melhor. Apesar que vocês já bem conhecem o conteúdo e ficou bem fácil completar a nossa frase, que dizia assim: as palavras são animais, crescem, pessoas, solo. E a frase ficou o seguinte: o solo é a parte da crosta terrestre onde nascem e crescem diversas plantas, onde vivem as pessoas e muitos outros animais. Então, sim, de fato, no solo vocês podem estar percebendo aí a existência de muitos animais, o desenvolvimento das plantas. Nós, pessoas, construímos nossas moradias, retiramos dele o nosso alimento, tá? Fazemos diversas construções, utilizamos o solo de diversas maneiras e precisamos cuidar dele, então, por conta disso. Nas próximas aulas, vocês vão perceber aí um pouquinho mais desse conteúdo, tá? Do desgaste e também do cuidado com o solo. Então, confiram aí a frase, vejam se vocês colocaram as palavrinhas na ordem correta. Eu já recebi muitas devolutivas e sim, vocês estão de parabéns. Vamos adiante. Na questão 2 tem: escreva V para alternativas verdadeiras ou F para alternativas falsas. Gente, então ele deu aqui várias frases, várias informações, e a gente precisa analisar para saber se estão corretas ou não. Na letra A diz: o solo é também chamado de terra ou chão. Sim, gente, o solo também é chamado de terra ou chão. Já falei até em aulas anteriores que esse terra, escrito com T minúsculo, ele se refere ao solo e não ao planeta Terra, ok? Na letra B tem o seguinte: o solo é formado de pequenos pedaços de rochas e restos de plantas e animais. Isso é verdadeiro? Sim, gente, isso é verdadeiro, tá? Isso daí, essa afirmativa, ela traz para vocês a formação do solo, ok? Na letra C diz: na superfície terrestre podemos encontrar apenas um tipo de solo. Não, gente, a gente viu aí, né? Nós podemos observar na nossa aula que nós temos o solo arenoso, o solo umífero e o solo argiloso. Podemos conhecer 3 deles aí, né? Então, isso é falso. Apenas um tipo? Não, não confere. Na letra D, temos o solo arenoso é rico somente em argila. Gente, o próprio nome já está dizendo. Arenoso, areia, tá? Então, isso é falso. O solo umífero é fértil, facilitando o desenvolvimento das plantas. Sim, é verdadeiro. O que significa um solo fértil? Significa que ele é um solo bom para o plantio.
ele é bom para a agricultura, tá? Ele é bom para que as plantinhas se desenvolvam nesse solo. Por quê? Porque aqui diz que ele facilita o desenvolvimento das plantas. De que maneira? Esse solo esse solo fértil, né, que é o mesmo que ele se refere aqui ao umífero, ele é cheio de nutrientes. Esses restos de animais, restos de vegetais que se decompõem, que se destroem nesse solo, faz com que ele se torne fértil. Tá? Então, lembrem-se, o solo umífero é fértil. Por quê? Porque ele possui muitos nutrientes que facilitam aí o desenvolvimento dos vegetais, o desenvolvimento das plantinhas, ok? Então, atenção ao verdadeiro ou falso. Bom, na terceira questão tem: relacione os tipos de solo de acordo às características abaixo. Gente, olha, então aqui é um resuminho do que vocês podem conhecer aí sobre os solos arenoso, argiloso e umífero, porque tem muitas outras informações, mas as principais estão aqui. Onde eu tenho para solo arenoso. Qual é a relação desse solo? Qual é a característica que eu vou marcar? Eu vou escrever lá onde diz contém grande quantidade de areia. 2, solo argiloso. Eu vou relacionar ao solo que contém mais argila do que areia, tá, gente? Ele é um solo mais, assim, um pouco mais duro, um pouco mais composto por lama. Vocês vão poder se deparar aí com algumas imagens nas atividades seguintes, onde vocês vão poder perceber aí esse solo argiloso. 3, solo umífero. Eu vou marcar aqui, ó. É frio, úmido e fértil. Contém humus. Esse humus, gente, é o resultado da decomposição dos animais e vegetais, tá? Dos restos de animais e vegetais. E ele é frio, é úmido e é fértil, que nós acabamos de falar. Então, a ordem correta ficou 2, 1, 3. Na quarta questão, eu pedi que vocês realizassem uma pesquisa e dizia assim: pesquise e escreva a diferença entre solo permeável e solo impermeável. O que seriam esses dois termos? Então, assim, solo permeável é aquele em que é possível a passagem de líquidos e outras substâncias. Gente, é o solo mais fácil, tá, para absorver a água, substâncias líquidas no geral. A água passa por esse solo, penetra neste solo com mais facilidade, ok? E o solo impermeável é ao contrário. Ele é aquele em que não é possível a passagem de líquidos e outras substâncias facilmente. Por quê? Porque a gente vai poder se deparar aí com solos impermeáveis, mas que vocês podem perceber que a água penetra, mas não é com facilidade, certo? Então, é praticamente inviável aí a passagem de água nesse solo impermeável. Olha, eu não sei se vocês já perceberam, mas existem alguns materiais de uso do dia a dia que são de materiais impermeáveis. Vou dar um exemplo. Bom, bolsas, mochilas, por exemplo, alguns deles já vêm essa característica. Por exemplo, bolsa com material impermeável. Ou seja, gente, ali vai ser mais difícil para passagem de água. Ou seja, se você tem uma mochila de material impermeável, vamos dizer que o seu material escolar vai estar protegido dentro dela caso você se depare aí com uma chuva ou molhe de alguma forma. Então, lembrem sempre assim desses exemplos mais práticos do dia a dia para vocês lembrarem, tá, o conceito e a diferenciação entre solo permeável e solo impermeável. Tudo bem, crianças? Conferido? Então, vamos lá.
Feita a correção da nossa atividade, adianto a vocês que o nosso conteúdo de solo vai seguir. Nós vamos nos deparar aí com mais informações sobre ele. É um conteúdo muito fácil, um conteúdo muito simples de se aprender, mas que de fato vocês precisam estar praticando e estar participando. A correção faz parte de tudo isso. Então, certa de que vocês fizeram a correção direitinho, vão estudar ainda mais o exercício, nós vamos finalizar a nossa aula por hoje, ok? Mas, como eu disse, vamos seguir aí com o nosso conteúdo. Então, meus amores, um grande beijo em todos vocês. Como eu sempre peço, gente, se cuidem, tá? Fiquem bem, ok? A família de vocês também, desejo tudo de bom. E aí, gente, um abraço muito carinhoso a todos vocês. Contudo, eu vou finalizando a nossa aula de hoje e até a próxima aula. Um abraço, meus amores.